Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 21 do livro de Êxodo. Êxodo 21 e os capítulos seguintes, na verdade, são a aplicação dos princípios da lei moral ao contexto do povo hebreu, que foi escravo no Egito. As leis civis dadas aos hebreus visavam a impedir exageros na execução da justiça, ao mesmo tempo que levavam em conta os costumes locais e da época. Com o tempo, à medida que os hebreus vão sendo pacientemente transformados por Deus, educados, a escravidão e a poligamia vão desaparecendo. A vida de um escravo em Israel era bem mais aprazível do que em qualquer outra nação da época. A tirania era proibida. No verso 2 vemos que, mesmo tolerando por um tempo a escravidão, Deus impôs restrições e garantiu que ela não fosse condição permanente. Eram leis muito mais justas do que as das nações em redor. Para outros povos, escravos não eram nem gente. Aqui nós vemos Deus garantindo os direitos dos seus filhos e também daqueles que acabavam se tornando escravos por algum motivo. Verso 5. Devido à brandura da escravidão hebreia, não era incomum haver afeição entre o dono e seu escravo. Alguns escravos decidiam, livre e espontaneamente, servir para o resto da vida ao senhor que o havia tratado bem. Alguns optavam pela escravidão voluntária por amor. Você já é escravo de Jesus? Tendo o mestre como seu dono, entre aspas, você será feliz. Verso 6, a orelha furada testemunhava do amor do escravo ao seu senhor. As mãos furadas de Jesus proclamam seu amor por nós. 13, Deus designou lugar de fuga para quem ferisse alguém sem intenção de fazê-lo. Isso evitava a vingança exagerada e injusta. Nosso lugar de fuga é Jesus, que nos protege da vingança contra o pecado. Corra para ele. Versos 15 e 17, dos hebreus exigia-se total respeito aos pais. Isso era muito importante naquela cultura, para aquele povo e, portanto, para Deus também. Desonrar os pais era crime passível de morte, inclusive. E versos 23 e 24, a lei do olho por olho, dente por dente, impedia vinganças sem fim. Leve sempre em consideração que Deus está educando um povo que era quase bárbaro, que havia sido educado no Egito, numa cultura pagã, uma cultura politeísta, e vemos aqui agora os esforços de Deus em aplicar os 10 mandamentos a esse povo. É bonito ver a paciência de Deus, a mesma paciência com que Ele lida conosco também, e vai nos educando ao longo do tempo, por meio de sua palavra, dos profetas, dos ensinos bíblicos. Possamos ser abertos aos ensinamentos de Deus e entender que suas leis são sempre para o nosso bem. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.